Boa noite. No Brasil, o número de casais que procuram clínicas especializadas em reprodução assistida vem aumentando consideravelmente. Esse aumento deve ser ainda mais significativo em cidades que ofereçam gratuitamente em hospitais públicos esse tipo de tratamento. Reprodução assistida é um conjunto de técnicas utilizadas por médicos especializados que tem como principal objetivo tentar viabilizar a gestação em mulheres com dificuldades de engravidar. Muitas vezes, essas dificuldades, até mesmo a infertilidade do casal ou um de seus membros, podem trazer sérios prejuízos ao relacionamento conjugal. Os avanços das técnicas de reprodução assistida. Esse é o tema do Diário Repórter desta semana. São muitas as causas da infertilidade, desde problemas fisiológicos como ovários policísticos e endometriose, até fatores típicos da vida moderna, como estresse, poluição e consumo de drogas. Com o avanço dos procedimentos de reprodução assistida, esses problemas estão sendo superados e cada vez mais pessoas estão realizando o sonho de ter um filho. Vilões da fertilidade, atrasos ou falta de menstruação são vistos muitas vezes com normalidade pelas mulheres. Mas quando esses problemas são acompanhados por outros sintomas como obesidade, acne e aumento de pelos no corpo, a mulher pode estar com a síndrome dos ovários policísticos. O alerta é dos ginecologistas Fábio Eugênio Rodrigues e Evangelista Torquato. A síndrome atinge de 10 a 15% das mulheres em idade fértil. É responsável por 80% dos casos de falta de ovulação, ou seja, dificuldade de engravidar. Basicamente, em que consiste essa síndrome? É aquela mulher que não ovula todo mês. Todo mês é para a mulher liberar um óvulo. E isso observa-se quando a mulher tem ciclicidade menstrual. Então, praticamente 100% das mulheres que menstruam com ciclicidade, estas pacientes estão ovulando. A doença ovariana policística é a ausência deste fato. É aquela paciente que passa 3, 4 meses sem menstruar. Às vezes mais, 6 meses, 1 ano. Um ciclo extremamente irregular. Esta paciente, a priori, ela não ovula ou ovula muito pouco. Normalmente, para que eu possa categorizar essa paciente como doença ovariana policística, acompanha-se esse quadro de obesidade, acne e surtismo. Mas é possível vermos, por exemplo, pacientes magras com doença ovariana policística ou pacientes com a pele muito boa com doença ovariana policística. Requer que se faça exames complementares para isso. Isso ocorre mais ou menos em 6 a 8% da população feminina, mas pode levar a sérios prejuízos para a saúde dela. Mulheres portadoras da síndrome dos ovários policísticos também têm riscos aumentados de sofrer um aborto espontâneo nos 3 primeiros meses de gestação, além da possibilidade de sofrer obesidade e doenças cardiovasculares. É também dito que a paciente com doença ovariana policística pode ter um pouco mais de câncer de endométrio e de mama, embora a mama não esteja completamente comprovado. E o outro aspecto é que essa paciente parece, isso não é uma comprovação assim que a gente possa colocar como clara, mas parece que essa paciente também pode ter mais doenças cardiovasculares e abortamentos. Tudo por alteração no endotélio do vaso sanguíneo. O que é o endotélio do vaso sanguíneo? É a camada mais interna do vaso. O vaso tem 3 paredes, a externa, a mediana e a interna. Essa interna é o endotélio. Então, ali pode se desenvolver pequenos trombos que pode fazer com que ela aborte ou que ela possa ter doenças cardiovasculares. Ainda de acordo com o ginecologista Evangelista Torquato, é necessário procurar um médico se o ciclo menstrual permanecer irregular depois de 2 anos da primeira menstruação. E nas mulheres de mais idade, se a menstruação atrasar mais de 3 meses. Por meio de uma ultrassonografia, é possível identificar os cistos nos ovários. A presença de cistos nem sempre é sinal de síndrome dos ovários policísticos, exceto quando se apresentam os sintomas citados. De acordo com estatísticas da Sociedade Americana de Fertilidade,
de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva sofrem de endometriose e aproximadamente 50% delas precisam de tratamento para conseguir engravidar. Um dos desafios em relação à endometriose é o diagnóstico tardio, em média aos 30 e 32 anos. As principais causas do retardamento do diagnóstico é que o uso de anti-inflamatórios, pílula anticoncepcional ou falta de sintomas podem mascarar o problema, que muitas vezes só é descoberto devido à dificuldade de engravidar. Porque muitas vezes essas meninas já na adolescência, elas já começam a irregularidade menstrual e hoje, como assim, digamos assim, a relação sexual está presente em idades muito mais precoces, então essas pacientes precocemente usar o anticoncepcional. E o anticoncepcional vai fazer ela menstruar. É possível que eu pegue uma paciente de 57, 67, 70 anos, dê um anticoncepcional que ela vai menstruar. Então, mas é uma falsa menstruação. Então, essas meninas começam o anticoncepcional muito cedo, 16, 17 anos, passam um bom tempo tomando anticoncepcional. Quando retiram o anticoncepcional, é a hora que a doença se apresenta. É a hora que ela se mostra. E pode se mostrar exatamente numa clínica de infertilidade. A endometriose se inicia quando, durante a menstruação, alguns fragmentos do endométrio se desprendem do útero, caem na cavidade abdominal. Mais de 95% das mulheres não menstruam apenas por meio externo. Por o útero ter comunicação com a trompa e a trompa ter comunicação com o abdômen, com a cavidade interna abdominal, então esse sangue menstrual, além de sair pela vagina, também reflui para a trompa e cai na barriga, dentro da cavidade abdominal. Bom, este sangue é rico em células endometriais. O que é endometriose? Essas células endometriais que caem dentro da barriga e conseguem sobreviver. A endometriose dificulta a implantação do embrião no útero e aumenta as chances de abortamento. Os sintomas da doença são dor pélvica intensa, principalmente no período menstrual, dor que vai piorando no decorrer dos dias de menstruação, dor durante as relações sexuais, evoluindo em muitos casos para dor pélvica crônica. Outros fatores que tornam o sonho de ter filhos um desafio para os casais dizem respeito a problemas masculinos, como homens vasectomizados, número reduzido de espermatozoides, pouca mobilidade dos espermatozoides, espermatozoides anormais ou ausência da produção de espermatozoides. Especialistas apontam ainda fatores ambientais como tabagismo, álcool, poluição e radiação, que vem aumentando muito com o desenvolvimento industrial. 40% da infertilidade é causa masculina, 40% a causa é feminina e 20% ela mistura um pouco uma coisa de cada. Portanto, é bom que se diga que o masculino é extremamente importante, ele responde por quase metade dos casos. Daí a importância de que numa consulta nessa área seja feita principalmente pelo casal. E o que a gente tem verificado de mudança na questão do homem? Vou te dar um dado bastante interessante. Há 100 anos atrás, os homens tinham em média 100 milhões de espermatozoides por ml. Decorridos 100 anos, nós caímos para metade. Nós temos hoje 50 milhões de espermatozoides por ml. É óbvio que se eu colocar isso no espectro de vida para frente, isso é extremamente preocupante. E aí entra poluição, estresse, ingestão de alimentos não considerados os ideais. Tudo isso, muito provavelmente, está aumentando a presença do radical livre no sêmen, que é um outro grande vilão da atualidade no mundo moderno, fazendo com que os homens tenham um menor potencial de engravidar. Isso é um dado extremamente preocupante, porque em um século nós perdemos metade dos espermatozoides. Os avanços e os riscos da reprodução assistida. A possibilidade do sonho de ter um filho ser multiplicado por 2, 3 ou até mais vezes.